Se a nossa rotina de mãe já é corrida, imagina então nas férias dos nossos filhos e principalmente se a gente continua trabalhando. É muito difícil mesmo conciliar a rotina de trabalho com aquela criança que está cansada, entediada, buscando algo para fazer e te pergunta 1000 vezes o que tem para fazer. Então, eu vou te dar 3 dicas para sobreviver às férias trabalhando com as crianças em casa. A primeira destas dicas é: tenha um planejamento, uma organização e mantenha a rotina. Porque a rotina é fundamental para as crianças. A rotina ajuda a organizar o pensamento. A rotina traz previsibilidade e deixa a sua criança menos ansiosa. Eu sei que a rotina nas férias tem que ser muito mais flexível, tem que ser muito mais tranquila, mas ainda assim é muito importante tanto para o desenvolvimento emocional quanto cognitivo da sua criança que você tenha uma rotina para deixá-la menos ansiosa, mais tranquila e principalmente para o retorno às aulas, porque se a criança vai mantendo uma certa rotina, quando ela retorna às aulas, é muito mais fácil ela se ajustar aos horários de sono, de alimentação, do que se nas férias essa rotina fica completamente perdida. Então, mantenha essa rotina, mantenha um planejamento. E para te ajudar, eu vou deixar aqui para você um planner semanal, um planner mesmo, um planejador para que você possa, junto com a sua criança, organizar o que vai acontecer durante aquela semana. E por falar em planejamento, é muito importante também, se você for viajar com a criança, que ela participe do planejamento desta viagem. Primeiro, porque isso traz para ela um senso de pertencimento, ela se sente parte, ela se sente participante desta família. Se sente importante em poder opinar, em poder decidir algumas coisas junto com você. E segundo, porque quando a criança sabe o que vai acontecer, para onde é essa viagem, o que vocês vão fazer durante essa viagem, quando a criança tem essa previsibilidade, novamente, ela se torna muito mais colaborativa. Então a viagem também fica muito mais tranquila. Eu vou falar sobre esse planejamento de viagem no nosso próximo vídeo. Mas agora eu quero te trazer a segunda dica para que as férias com as crianças em casa sejam muito tranquilas. E a segunda dica é: envolva as crianças nas atividades domésticas. Isso mesmo, quando a criança colabora nas atividades, primeira coisa, ela consegue ter algo para fazer. Essa criança não fica tão entediada, não fica tão desocupada. Segunda coisa, você também consegue colaboração. Você não precisa lidar com a casa e com todas essas demandas sozinha. Você pode ter a ajuda do seu filho para tirar o lixo, por exemplo, para colocar comida para o cachorro, para secar uma louça, para guardar as compras. São diversas as atividades que a criança já pode realizar conforme a idade. E eu vou deixar aqui para você também uma lista das atividades domésticas que cada criança pode fazer de acordo com a sua idade, porque esse sim é um cuidado que a gente precisa tomar. A criança pode e deve colaborar
desde que essas atividades sejam adequadas para a sua idade e para o seu desenvolvimento. E a terceira dica para que essas férias com as crianças em casa possam criar boas memórias, possam fazer com que esse tempo de vocês seja de qualidade, sem estresse para você e de uma maneira leve e tranquila para a criança. A terceira dica é: tenha uma rede de apoio. O que isso significa? Tenha pessoas que você pode acessar, pessoas que possam te ajudar. Sejam pessoas da sua família, amigos de confiança ou até mesmo outros pais de crianças da sala do seu filho. No que essa rede de apoio te ajuda? Vocês conseguem organizar melhor essa rotina de férias com a criança. Você pode combinar com uma outra mãe, por exemplo, que naquele dia você vai levar as duas crianças ao cinema. No dia seguinte, enquanto você trabalha, a outra mãe leva as duas crianças ao parquinho. Então, com essa rede de apoio, você consegue fazer um rodízio e alternar entre períodos que você consegue trabalhar tranquila e períodos em que você está se dedicando e criando boas memórias no seu filho e também, quem sabe, nos amiguinhos dele. E temos, claro, mais dicas de atividades para fazer com a criança nas férias, mais dicas para viajar com a criança, mas isso você vai ver nos nossos próximos vídeos.